Boa noite, nação alvinegra. Ricardinho na área para mais um cafezinho com Ricardinho. E as principais notícias do Glorioso. Que cafezinho gostoso. Depois dessa vitória fantástica do nosso Glorioso contra o famoso PSG, que diziam que era o melhor time do planeta, era isso, era aquilo. O Glorioso foi lá e deu-lhe uma pancada. Foi sensacional. Todos os jogadores se doaram. Os jogadores ontem foram verdadeiros heróis, foram monstros. Gostaria de ressaltar principalmente a nossa parte de contenção. Os três volantes, Alan, incansável, um pitbull danado. O Gregory, outro pitbull. O Marlon Freitas fazendo lançamentos maravilhosos. O Alexander Barbosa não perdeu uma bola aérea, impressionante. O Jair, outro monstro. Foi um show de futebol, um show de bola que o Glorioso deu ontem. E eu adorei, porque não só a nossa imprensa, que realmente nunca é generosa com o Glorioso, ela teve que se render, ela própria, com os maiores elogios à imprensa internacional, enaltecendo cada vez mais o Botafogo. Então vamos lá, para as principais notícias do dia. Globo Esporte. Botafogo provoca PSG em rede social. Acho que o cowboy venceu. Em referência ao Textor. E foi ótimo, porque antes do campeonato tem essa rixa muito grande lá na França. O PSG contra o Lyon. Perguntaram lá ao Textor o que ele achava de enfrentar logo o PSG, campeão europeu, campeão da UEFA, da Champions League, e ele simplesmente disse: que PSG? PSG é time pequeno. E ontem ele provou exatamente isso. Botafogo se agiganta contra a PSG, vence com golpe fatal e encaminha a vaga. O que acontece, galera? Botafogo agora está com 6 pontos ganhos, PSG está com 3. Em segundo, nós temos o PSG, junto com o Atlético de Madrid. O PSG, por diferença de gols, está na frente. O Atlético de Madrid com 3 pontos. E o Seattle Sounders com 0. Para o Botafogo se classificar, bastam 5 empates com o Atlético de Madrid. Porque aí o Botafogo atingiria, com certeza, 7 pontos. E o PSG, mesmo ganhando do Seattle Sounders, que a gente acha que vai ser um jogo tranquilo para o PSG, pode até ganhar de goleada, mas mesmo que ele aumente o saldo de gols, ele não alcança mais o Botafogo, porque ele só vai a 6 pontos. Então, um empate simples já classifica. Quero ressaltar também que desde 2012, nenhum time sul-americano ganhou de um time europeu. Somente o Botafogo. Botafogo sempre fazendo história, mundialmente. Botafogo é mundialmente conhecido. E justamente ele que fez o primeiro gol brasileiro numa Copa do Mundo Interclubes, o Jair. Então, Botafogo é Botafogo. O resto é cinza. Vamos lá, galera. Fogalnet, imprensa internacional, destaca a vitória histórica do Botafogo sobre o PSG. Demonstrou estar à altura de ser um dos favoritos ao título mundial. O L'Équipe, principal jornal esportivo francês, destacou em seu site que o PSG caiu de um pedestal. A reportagem cita que os atuais campeões da Champions League foram derrotados por um Botafogo determinado e obstinado, que confirmou o retorno à boa forma nos últimos meses. O jornal disse ainda que a forma física foi um fator determinante e que o Glorioso pareceu significativamente mais competitivo do que o Atlético de Madrid, derrotado por esse mesmo PSG por 4-0 na primeira rodada. A estratégia de Renato Paiva e a atuação de Igor Jesus, excepcional em duelos aéreos, também foi ressaltada. A Gazeta da Itália postou: surpresa em Passadina. Igor Jesus castiga PSG e Botafogo vai rumo às oitavas de final. Outros jornais franceses, como o Le Figaro e o Le Monde, deram bastante destaque à vitória do Glorioso, lembrando que o Botafogo é administrado por John Textor, dono do Lyon, ex-desafeto de Nasser Al-Khelaifi, proprietário do PSG. Confuso e sem ideias, o PSG cai para o Botafogo de John Textor, escreveu o Le Figaro. Parisienses sofrem derrota surpreendente no Mundial de Clubes.
Para mim não foi nada surpreendente. A imprensa querendo sempre menosprezar os adversários, menosprezar o Botafogo, mas o Botafogo é gigante. O Botafogo não é grande, o Botafogo é gigante. Um desempenho ruim, em grande parte, devido à qualidade do Botafogo, o PSG sofreu a sua derrota. O atual campeão brasileiro e da Libertadores jogou com grande intensidade, resistentes e em boa forma. Os jogadores do clube de John Textor impuseram um grande desafio físico aos parisienses. Demonstraram uma determinação inabalável, como se quisessem ser os primeiros a derrubar os novos reis da Europa, relatou o Le Monde. Mais notícias do Glorioso aqui com o Ricardinho na área. O lance. Imprensa internacional repercute vitória do Botafogo sobre o PSG. CNN Brasil. Botafogo vs PSG. Enlouquece as redes sociais. NSC Total. Imprensa internacional repercute vitória do Botafogo sobre o PSG. Excesso de confiança. Derruba o PSG. Excelente. Portanto, galera, é tempo de Botafogo, é tempo de Ricardinho na área. Veja os memes da vitória histórica sobre o PSG. O dia, capa do dia. Jornais internacionais destacam vitória do Botafogo sobre o PSG, de acordo com o Terra. Porrada histórica, de acordo com o Terra. Porrada histórica foi ótimo. Adorei. ESPN Brasil. O que o Botafogo precisa para ir às oitavas no Mundial de Clubes? Como eu já comentei, basta um simples empate com o Atlético de Madrid para, inclusive, nós sermos o primeiro do grupo e, com isso, cairmos numa chave mais tranquila. Provavelmente a gente deverá pegar o segundo de um outro grupo, né? Então é mais tranquilo. Marlon Freitas, outro gigante no Fogão Net, disse que Vitinha do PSG lhe pediu desculpas por comentário e diz: admiro muito o futebol dele, porque o Vitinha disse que não conhecia nada do Marlon Freitas, que ele era um desconhecido. Agora ele conhece quem é o Marlon Freitas, o nosso pitbull. Outra coisa, galera, que eu quero frisar, um reconhecimento enorme também à nossa torcida que lotou o estádio de Passadina ontem, um espetáculo dado pela nossa torcida. Ela calou a torcida do PSG, você só ouvia a gritaria, a torcida dos nossos torcedores. E realmente, para quem disse e fala que o Glorioso não tem torcida, ontem vocês calaram a boca, porque até os narradores, a gente às vezes não conseguia nem ouvir os comentários devido à gritaria da nossa torcida que incentivou o Glorioso desde o primeiro minuto até o final. Parabéns aos gloriosos que estiveram lá dando essa força para o nosso time. Botafogo é Botafogo, o resto é sim. Meu coração imenso de felicidade. Quero fazer um agradecimento super especial aos meus seguidores e aos que estão inscritos também no meu YouTube, no podcast Ricardinho na Área, porque ontem, tinha que ser ontem, né? O Ricardinho na Área atingiu mais de 20 mil seguidores no Instagram, uma marca memorável, e eu só tenho a agradecer de todo o coração a vocês, botafoguenses gloriosos que me seguem e que com certeza tomam o seu cafezinho com o Ricardinho. De coração, um beijo grande a todos vocês. Aqui eu me despeço. Corta.